Hoje eu estou aqui ao vivo, não pelo meu Instagram, mas pelo Instagram do meu marido, do Ângelo Galeazzi. E a live de hoje, né? Ela é bastante interessante para mim, porque já são 9 meses que eu não faço live. E nesses 9 meses em que eu não faço live, eu estou ansiosa, porque eu passei por várias questões que me fizeram não realizar as lives. Eu acho que algumas questões familiares, de saúde, depois algumas questões relacionadas a pequenas viagens. Eu também tive problemas com os meus documentos portugueses, eu ainda estou colocando em ordem. E também estive com um problema muito ligado à questão política, porque eu não estava conseguindo organizar minhas ideias com todas aquelas ameaças de fascismo no Brasil. E eu estava mais inquieta com isso e não me sentia à vontade nem com alegria para realizar as lives. Mas agora, com tudo mais organizado e agora com um novo governo democrático no Brasil, eu tenho mais vontade de continuar o meu projeto. E nada melhor do que eu recomeçar o projeto com o Almir, que eu vou daqui a pouco convidar para entrar na live, porque o Almir fez uma live comigo ainda no Brasil, no mês de junho, se eu não me engano, e essa live não se realizou porque nós tivemos problemas técnicos e eu não pude gravar. Então agora, novamente, né, eu estou retomando o canal com o Almir, porque eu acho que é uma pessoa importantíssima, principalmente para o momento atual, e com isso eu vou convidá-lo já já para entrar. O Almir José da Silva, ele é filósofo, professor de filosofia, é orientador filosófico, e o Almir, ele tem formação em filosofia pela Unisantos, e também o Almir tem pós-graduação em orientação filosófica pelo Instituto Intersecção de Filosofia Clínica. O Almir é cooperado da cooperativa Cipó Educação e também é ativista no movimento Ecosol da Baixada Santista, da economia solidária. E ele tem como seus temas principais de pesquisa e aprofundamento a questão das relações entre economia solidária e educação, e também ele se dedica às questões do autocuidado e do acompanhamento filosófico. Agora eu vou convidar o Almir para entrar, nós vamos começar a nossa live com ele. Pronto, o Almir já está convidado, agora vamos esperar que ele aceite. Já entrou. Olá, eu sou Paulo. Almir, muito obrigada. Quanta gentileza de você aceitar. Obrigado pela oportunidade. Será uma alegria compartilhar, eu acho que mais do que ideias, né? Eu acho que o fato da gente estar nesse momento propício de redemocratização, né? É estar compartilhando vidas e experiências sem medo, né? Sim. Sem medo. Eu acho que Porque realmente né, nós passamos por um momento muito difícil, né? Foram 4 anos de retrocesso. eu acho que 4 anos, eu vou dizer um termo de desumanização, Sim. né? Em que as pessoas, de alguma maneira, né, trouxeram um processo de dor muito grande e ele veio de uma forma muito equivocada, né? Que é de desmerecer a dor do outro, né? Eu acho que houve esse oportunismo em que as pessoas não compreenderam a sua dor Uhum. e a partir daí eu acho que houve um incentivo, né, de maneira intencional, de transformar essa dor em um instrumento de poder, o que é mais Certo. terrível. Eu não É, tinha ela foi usada aqui a larga escala, né? As pessoas se sentiam poderosas, né, ao destilar sua dor, né, e transformar a dor do outro em uma minorização. É mais do que eu acho que
descobrir quem é fascista, racista. Eu acho que essa questão, ela é uma segunda questão, né? Porque a identificação é a redução de si mesmo, eu entendo isso, né? Então, o que nós observamos foi uma entrega das suas dores de uma maneira não saudável, né? Infelizmente, isso esteve em todas as dimensões da sociedade, desde a família nuclear, né, até mesmo as instituições, que machucaram o outro. Esse olhar que você está dando, eu não me atentei, eu fiquei na superficialidade realmente daquela manifestação imediata, né? Pessoas colocando para fora os seus lados mais cruéis, mais desumanos mesmo, como você disse, mas eu não tinha tentado para isso. Quer dizer, o que move a pessoa para essa posição é uma dor interior, né? É alguma coisa originária, né? Você anotou muito bem, eu não tinha pensado nisso. Me aponta, por que me apontou essa questão e não, no momento, quando eu estava também, recebi alguns recados, algumas dores em forma de escrita, né? Eu percebi que ali existe algo mais. Eu convivi com essas pessoas, eu sei que elas têm algo muito maior do que isso. Não estou dizendo aqui numa forma maniqueísta entre o bem e o mal. Certo. Simplesmente a dores humanas. E ali, como educador, né, eu vi ali que existia uma pedagogia. Certo. Uma pedagogia para um fim intencional. Mas você, quando descreveu isso, foi em quais âmbitos da sua atuação? No âmbito como pessoa, na minha vida pessoal, e em que pessoas próximas adquirindo discurso de ódio, né? Na educação, principalmente, em que estudantes sem a experiência vivencial daqueles fatos adquiriram e admitiram um discurso que não era deles, era um discurso implantado. Mas dentro daquele discurso implantado havia um murmúrio, né? Tinha palavras ali ecoando, que eu havia percebido, assim, qual é a dor dessa pessoa? Qual é a questão que está tão revoltada ali? Né? Existem motivos, né, sociais para isso, claro, mas eu comecei a perceber que ali estava sendo usado. A desigualdade foi sendo usada não para questionar o fruto da desigualdade, Certo. mas para acabar com aqueles que, dentro da desigualdade, não tinham voz nem vez, né? Então, assim, eu não vou resolver o problema, eu vou exterminar o problema, eu vou jogar fora o problema. Né? Não basta eu olhar para quem está em situação de rua, eu tenho que julgá-lo. Um termo que me toca muito quando alguém usa é o termo vagabundo. Sim. De vaguear, né? De alguém que está solto no sentido de de maneira errônea, de maneira que não é um vaguear por um ócio produtivo, um ócio. Não, é simplesmente aquele cara não produz. Né? E isso me toca muito. Né? Isso foi usado pelo ex-presidente, né? Sim. Que eu vou usar o termo porque era o cargo que eu ocupava, apesar de não concordante, né, da maneira como ele procedia, né? Então isso é claro nas minhas intencionalidades, nas minhas falas, na minha pesquisa, né? Eu sou uma pessoa avessa ao discurso, desse tipo de discurso e atitudes também que acabaram que somente somando uma deseducação, né? Nós sofremos um processo de deseducação da humanidade, né? Do processo de humanização. Então, em vez de trazer conciliação, eu trago a desavença, porque com ela, né, eu não tenho reflexão. Eu tenho violência. E a violência, ela não exige muito. Né? Ela é um deslocamento de energia ao qual eu pego todas as minhas frustrações e simplesmente jogo. Seja ela verbalmente, seja ela fisicamente. Sem mediação, né? De diálogo, nem de confronto. Não existe mediação, existe manipulação.
É por isso que você falou uma pedagogia, um caminho de diálogo, né? Uma educação que poderia colaborar. Sim. Eu acho que de maneira não piegas, o diálogo, por meio da nossa fala, da nossa educação, ele é um meio necessário, né, claro, junto dele as ações em colaboração, para a gente transformar junto com essas pessoas, né? Não adianta a gente querer excluí-las totalmente do nosso meio, porque elas estão aí, elas existem. E eu tenho que ouvir, tá, legal, você está com dor, aonde é isso? Qual a injustiça que você enxerga? Sabe, questionamentos que às vezes nós nos privamos de fazer ao outro, porque assim, ele é assim, então não falo mais com ele. Eu entendo que existe uma comoção, porém, ser tão reativo quanto eles, no sentido de vou também transformar a minha rejeição em um tipo de ódio velado, não dá muito certo. Sim. Eu só estou fazendo a mesma receita, né, com um outro sabor. Né? Só troquei alguns ingredientes. O bolo é o mesmo. Como diz o Paulo Freire, né? A gente sempre está dentro da gente, né? Sim. E lembrando, você trouxe preciosamente Paulo Freire. A gente tem uma história falada, narrada. Isso que nos mostrou como a narrativa ela tem uma força imensurável na nossa sociedade, na nossa política. Gente, às vezes eu aponto para os estudantes. Um discurso, uma fala, tumultua tudo. A narrativa é poderosa. Então, assim, o cuidado do falar que hoje nós temos que trazer novamente e colocar isso nos nossos atos, não só em educação, mas tratativa dos outros, ele tem que estar ali. Não adianta só falar palavras, mas perceber quais são as intenções dessas em cada ato, estar atento. E aí que a questão da comunicação assertiva, que eu trago também em algumas formações, é o que quer com isso? O que desejo com isso? Realmente é para o bem ou é só mais uma forma de me manter, uma manutenção do meu ego, uma manutenção daquilo que eu acredito que seja uma minha verdade? Isso me preocupa bastante. Eu acho isso interessante porque você fala a questão do ego, né? Tem um status quo, né? A gente se colocou naquela posição que a gente se colocou, foi aceito, né? E que a gente quer continuar recebendo feedback das pessoas, né? Mas, na verdade, a gente ficou na posição de olhar o outro. Eu, essa semana, ainda conversava com o meu enteado, de que nós muitas vezes temos questões tão prementes à nossa frente, a gente não enxerga, a gente se preocupa com coisas tão comedinhas e idiotas do cotidiano, e as grandes coisas a gente deixa passar. Porque é mais cômodo, né? Porque a gente... E eu conversei com ele, colocando também. É você, sou eu, e a maioria de nós. Então, como você disse, essa coisa de realmente falar e ver o efeito da fala, para não falar por falar, né? A gente fala demais, né? Uma verborragia. Isso é um termo que eu uso também com meus estudantes, que eu aprendi com você. Uma verborragia. E você me ajudou muito, né? Você lembra? Eu agora vivo no passado. Enquanto vocês realizam coisas, eu vivo no passado. E você, por exemplo, está num ponto na minha vida que você me ajudou muito. Quando a gente tinha conflitos em sala de aula, ações que nós fazíamos, né, fora da sala de aula, você era sempre um ponto da convergência. Sabe? Sem imposição, sair da sua consciência, do seu, como eu digo, da sua cosmovisão, daquilo que você defendia, saia dali. Mas sem agressividade, como a marca, né? Bem, a marca Márcia, isso é tão importante para mim, porque assim, nasci em um lugar de família, sou filho de nordestinos,
De Sou que filho de um região? pai. De que região? Meu pai é, Qual cidade? meu pai é pernambucano, hoje está no Ah, Cerrado. Minha mãe é uma baiana do interior da Bahia, né? Sul da Bahia, de um lugarejo chamado Contendas do Sincorá, né? Que e mais adentro ainda chamado Pau Ferro, foi o lugar realmente onde ela se criou ali na infância. E como migrantes para uma região, né, industrial, também perceberam e sofreram todo tipo de exploração. Quando eles recontam a história deles, apesar de serem muito resilientes, meus pais têm como muitos nordestinos que vieram para o Sudeste, eu acho que o primeiro passo que eles nos ensinam, que nos trazem, é a resiliência. Né? Em uma realidade que é uma distopia de fome, miséria, naqueles tempos idos já, trouxeram para cá uma força de vontade que é descomunal e construíram nossas cidades. Construíram a anos nós. 70, Almir. Anos 70? Sim, anos 70. Meus pais chegaram por volta, acho que no início dos anos 70, se eu não me engano. Sim. Né? E chegaram em Cubatão, que na época as adversidades ambientais eram totais. Sim, eu conheci. Sim, eu conheci. Né? Assim, o meu pai morou na Vila Paris, então... Isso, a minha tia morou na Vila Paris. Quando eu ia visitar minha tia, eu devia ter uns 9 anos de idade. Eu vinha com que tampava todo, até aqui, a roupa, eu respirava, você não via, não tinha na rua uma névoa assim, baixa. Quer dizer, aí você pensa, que pessoas magníficas, porque apesar de tudo isso, permaneceram na cidade, essa população, Sim. lutou junto com a população que depois nascera lá, por uma Cubatão nova, por um Sudeste repaginado no foco ambiental, a partir da Eco 92, né? Eu lembro quando menino de todo esse movimento de pensar ambiente, as indústrias fazendo um movimento, depois que, claro, foram taxadas, né? Mas houve um movimento de repensar a própria história, uma construção dessa resiliência. E é exatamente esse ponto que eu me pergunto bastante em nossa história brasileira, em nossa história de Baixada Santista, aqui no Brasil, em que ponto nós nos perdemos? Né? Porque para eclodir com tantas pessoas desferindo ódio, né? Trazendo suas dores, mas de uma forma totalmente sem orientação, desgovernadas, né? De formas totalmente assim, irracionais, vamos dizer irracionais, porque você via ritualidades confundidas com atos patrióticos, né? Sim. Você viu pessoas fazendo posturas que levam mesmo a ter eu tive um carinho por elas no sentido de pessoas que precisam de ajuda. Eu juro que eu não fiz. O meu egoísmo na minha família, sabe? Nós somos muito poucos que pensam diferente dessa perspectiva. Eu tive muita dificuldade para no tete a tete, eu até sou compreensiva. Mas quando eu estou sozinha na minha mente, eu sou muito cruel. Porque eu tive isso que você falou, dificuldade de ver o que as levou. Quando eu vi pessoas, isso porque eu vi em loco, né? Aqui nos quartéis, aqui na Baixada Santista, a rezar em frente do muro do quartel, com as mãos no muro, pedindo uma intervenção, ali me trouxe sentido assim, essas pessoas que não têm nem ideia sequer a quem estão pedindo. E nem o que estão pedindo. Não tem, porque assim, é um despautério tão grande que foge de qualquer forma legal, qualquer forma estratégica. Né? Não há como você falar que isso tem uma lógica. Esperavam que, né?
as pessoas viam um caminhão, as pessoas comemoravam os caminhões chegando, que era de insumos. Sim. Como é de qualquer instituição estadual, autarquia pública, você semanalmente tem carros que levam insumos. E assim, eu acho que muito da mídia, né, não a mídia em si, o instrumento midiático, né, o instrumento midiático ele foi usado de uma forma tão leviana por pessoas e por grupos, que levou essas pessoas a entrarem num limbo de alienação, eu acho que nem Marx previu. Mas, Almir, teria aí uma questão uma de questão de que nos últimos, nos últimos 15 anos do Brasil, não vou chegar a 20, nós tivemos uma entrada de jovens nas universidades, jovens que passaram a frequentar a universidade, houve grandes programas governamentais que permitiram esses jovens que não teriam fora desses programas acesso à universidade entrar em contato com uma formação de maneira fundamental reflexiva. E essas pessoas começaram a se organizar muito mais, sentindo e tendo realmente poder de fala, poder de percepção, prestação de concursos, né? E isso, de uma certa maneira, às vezes, aquela parcela da população que não está vendo seus filhos se autonomizarem, se libertarem, e eles se refugiaram nessas linhas de lavagem cerebral, que é mais conforto. Teria alguma coisa a ver com isso? Quer dizer, ao mesmo tempo, o homem preto se coloca hoje na sociedade de direitos, né, em que a população de diversidade de gênero se coloca, aquele povo todo que não compreende isso, medo vai se abrigar de alienação. É estranho, porque duas coisas crescem juntas. Márcia, perfeito. Eu vejo da mesma forma. E o que é mais preocupante, entendo que infelizmente, não é uma questão meramente de econômica, não é uma questão meramente ideológica, é uma questão de poder, né? Grupos que a gente fica oculto, né? Mas nós conseguimos encontrar que são grupos que têm a propriedade do sistema do mercado, em que dirige de alguma forma, né, a nossa forma de ver o mundo. Eles e aí que fica interessante, porque qual é a tela, qual é a lente que nos dão para olhar o mundo, né? Houve um momento, como você apontou, de políticas públicas que começaram a quebrar essa lente. Movimentos de afirmação, cotas, né, raciais, o movimento LGBTQIA+, movimento por reconhecimento das religiões de matrizes africanas, né, e sua importância. No currículo, o estudo da cultura africana, né, e afrodescendente brasileira e das outras culturas. Quer dizer, existiu um movimento elástico cultural e depois esse elástico parece que se rompeu ou ele voltou. Entendi. Aí nós temos que perguntar, né? Se ele voltou, se retroagiu um pouco, quais mudanças que ele estava promovendo? Certo. Estava mexendo com as estruturas familiares. Então, nós vemos muitas famílias que se diziam heterocisnormativa, né, que agora não pode dizer mais isso, porque já se redescobriram como uma família plural, mas não tem uma aceitação ainda de si mesmo. Né? E aí eu vejo jovens com suas relações fluídicas, né, como diz Bauman, né, um amor bem fluido, né, lindo de se ver, vivenciando suas experiências com todo carinho. Sim. E aí que a gente se pergunta,
E que medo é esse de vivenciar? Né? E aí a gente tem que perguntar, esse lugar que ocupava vai mudar o quê? As pessoas começaram a descobrir, eu percebo que é uma insegurança. E na insegurança, infelizmente, muitos de nós é reativo. Vai agir com uma violência tal para se manter. Né? Para se manter como no seu mundo. Que ali eu posso, ali eu mando, ali eu sei que eu sou dono de mim. E minhas verdades são caras, porque às vezes eu só tenho isso. Né? Eu vou acreditar em quem? Né? Eu vou escutar a quem? Quando a gente vê pessoas, como eu vi e escutei, dizendo que tem que morrer mesmo. Só assim. E aí, se a gente fosse tornar esse prelativo tudo, vamos lá. Então, toda pessoa com um ato criminal tem que morrer. É preso, tem que morrer. Se a gente for nessa cadeia, né, de ações, de eventos, nós vamos para onde? Nós mesmos. Sim. As nossas pequenas corrupções diárias, em que lidamos com o outro não de uma forma legal. Nós corrompemos para que o outro nos chegue da maneira que queremos. Né? É o jeitinho, dá um tempo aí, vamos fazer diferente, né? Não tem como me ajudar. Quer dizer, eu primo por uma justiça, uma equidade, desde que ela não atinja meus interesses próprios. Sim. Então, isso não é nenhum problema de sistema. Não é um problema de estrutura social, é um problema mais profundo ainda. É um problema de humanidade. Estou lembrando do pai Valdemar, que a humanidade dava, mas do ponto de vista humano, ela sempre a mesma primórdio do homem na Terra. Sim. Problemas éticos, morais mesmos, né? O caríssimo padre Valdemar Vale Martins, faço questão de dizer o nome dele inteiro, porque foi uma pessoa que me marcou intimamente. Quando ele me propôs a leitura de Jacques Maritain, né? E ele me propôs a leitura dessa nova cristandade que propunha o autor, em que ele falava de uma cristandade de pessoas que não são dirigidas por um tabelião moral, mas por um propósito de humanidade, por um propósito de amor, por um propósito de estou aqui contigo e vamos fazer o melhor possível disso. Na minha fase adulta, eu sempre fiquei como espiritualista, e eu tinha problemas para trabalhar e para estudar. E ele esteve sempre ao meu lado, e tendo posição de destaque na estrutura da instituição, não permitia que isso defendeu muito. Então, eu não posso esquecer isso. São pessoas, professor Manuel Felipe, pessoas católicas, né? Sempre tiveram esse desses pequenos setores, né, de diferenciação. Não, ele buscava aquilo que era igual, que era para todos. Né? E é justamente, eu acho que minha primeira preocupação como educador, claro que nós temos nossos limites, né? Nós lidamos com a intempérie humana, que eu acho que o maior desafio para a educação não é o conteúdo, não é novo ensino médio. Eu acho que o novo ensino médio é só estar falando de estruturas, de gente começar a replanejar uma casa. Eu não sou bem claro aqui, eu não sou a favor do revogaço, né? Eu acho que ele tem toda uma história para chegar até onde chegou. Tem toda uma história de repensar releituras da educação. E claro que o novo ensino médio ele tem que ser repensado em algumas estruturas gerais, né? Ele tem que ser remodelado e conversado com a real estrutura que as escolas e o governo estadual pode dar, né? Não adianta a gente querer fazer
um castelo grandioso, suntuoso, se o que nós conseguimos fazer é uma bela vila. Então, vamos fazer uma bela vila, Sim. né? Vamos fazer algo bonito. Então, acho que assim, a oportunidade que nós temos de repensar a educação, eu acho que isso é o valor. Não é quem vence, vamos... Não é, acho que a questão é, nós estamos fazendo algo que é extremamente valioso, é conversar com nossos pares e estamos falando que como que a gente quer que as nossas crianças aprendam? Como que a gente quer uma sociedade do conhecimento? Né? Que oportunidade bonita da gente pegar e poder possibilitar falar para os nossos entes queridos no futuro, né? Para assim, olha, eu participei disso, eu repensei com vocês, com a sociedade, todo o nosso processo, nós participamos dessa revolução. Uma revolução que não é a revolução da arma, não é a revolução de sistemas políticos, é uma revolução da humanidade, uma revolução da educação. Uhum. Educar nosso coração novamente para que nós possamos, além das aprendizagens necessárias para viver em sociedade, nós possamos nos reeducar, nos reolhar, nos redescobrir num processo de conhecimento mútuo, sem esse frenesi, esse estresse inadequado, estressante, de eu tenho que, né? Eu tenho que oportunizar. Porque isso que a vida nos dá, nós fazemos oportunidades. Penso que a nossa efemeridade enquanto seres humanos, ela nos dá isso, essa oportunidade de ser agora. Agora eu estou aqui com você, Marta, eu estou com outras pessoas que visualizaram, voltaram, estão comentando, e aí ex-alunos que estão aqui, assim, passaram por aqui, o Natan Melks, que é uma pessoa muito... Meu ex-cunhado está aqui. Que assim, são pessoas preciosas que estão em nossas vidas, passaram intimamente por nossas vidas, né? E nos revelam que o que nós cativamos, o que fica realmente em todo o processo que nós estamos vivenciando é estar na vida do outro com todo o nosso potencial. E aí me choca muito quando as discussões são reduzidas a títulos, a temas, e não perguntaram o que essas pessoas estão vivenciando, quais são as experiências que elas estão crescendo com isso, né? Lá, ouvi num jornal uma crítica mais ou menos assim sobre uma eletiva que era para, acho que fazer bolinhos, alguma coisa do tipo, não lembro bem. E eu peguei, nossa, que oportunidade interessante. Isso envolve química, isso envolve trabalho colaborativo, isso envolve cuidados e autocuidado, porque você está mexendo com forno, você está mexendo com higienização, você tem uma série de experiências que podem ser sistematizadas, né? Transformadas em dados, caso queira, se essa é a preocupação, né? Gravar dados memoristicamente, isso não é mais a questão. As pessoas estão trabalhando ainda nisso no século XIX. Né? Mas aí estava Andréia aqui, me saudando e lembrando da pedagogia. Discutiu e século XIX, as primeiras experiências de educação, né, projetos que são interdependentes, interdisciplinaridade, um pouco fora de um, atualmente na educação, mas enquanto conceituação, né? Sim. Não, e até mais, quando eu fiz pedagogia, isso me chamou muita atenção, né? A grande preocupação que eu ouvi de alguns pais era assim, o que vão ensinar para os meus filhos? Aí a questão é assim, como que nós vamos aprender juntos? A grande pergunta, eu acho que é essa. Como que eu vou oportunizar como o aprendente-aprendiz, né, na linguagem freiriana, essa oportunidade que ele entenda o que é aprendizagem e que aquele processo ele é importante não porque está aprendendo algo necessariamente. Sim. É porque a oportunidade de estar com o outro me ensina. E me dá a oportunidade também de ensinar.
eu acho a grande valoração humana, essa parada muito quente, que assim, a gente pode tocar no coração da emoção do outro, a gente pode estar com o outro, e a gente pode mudar e alterar a vida do outro profundamente. Verdade. Verdade. Mica, quando é que você? Porque você teve a vida muito alterada. Seus pais vêm do Nordeste. Vem para uma região. Foi ressignificado hoje. É até uma questão de ecologia, né? De qualidade de vida. Muita gente está querendo morar em Cubatão. E eles participaram. E onde é que nasce esse menino com uma visão filosófica, atenciosa, com esse cuidado da palavra? Onde é que nasce a pessoa interessada nessa proposta de vida? Hoje, refletindo, eu acho que ele nasceu num movimento que eu tive a oportunidade com o meu pai, em particular, quando ele participava da pastoral operária, né? E eu conheci grupo de jovens, mas acho que mais particularmente comunidades eclesiais de base. Quando eu vi mulheres em seu coletivo se desdobrarem para transformarem o seu lugar social. E isso, de alguma maneira, me apaixonou profundamente. Foi até depois que, acho que esse arroubo da paixão me levou ao seminário, né? Onde tive a oportunidade de ter experiências maravilhosas. Nem lembrava. Tive oportunidades maravilhosas com pessoas divinas, posso dizer vários anjos em minha existência, em minha vida, em que essas pessoas deram o máximo que podiam dar, que são suas vidas. E isso me tocou muito. Isso me fez refletir sobre o que está acontecendo, por que são assim, por que fazem isso, né? Como é que uma pessoa pode deixar um pouco a vida familiar para estar dando de comer, né? Ajudando na pastoral da criança, juntando força, né? SEBS e pastoral da criança, comunidades de jovens, se juntando para transformar a vida de pessoas. Isso me levou a uma reflexão muito profunda, que nós nunca estivemos só. Essa loucura, a gente tem uma impressão que às vezes eu penso, até leviano da nossa parte, do nosso eu, pensar que eu posso, né? Nós nunca estivemos só. Nunca. Sempre trombamos, intrucamos, intercalamos com o outro, né? Somos um conjunto dentro do conjunto, movimentos de intersecção vivos, pulsantes. E aí a loucura é que quando eu me descobri nisso, eu falei, eu quero fazer isso. Eu fui para o seminário, né? E eu conheci Isso, conheceu na transição. E é justamente nesse processo de transição que eu me descobri como educador, né? De estar educador e depois me fazer como educador, entender que não era só me sentir no estado, né? Mas eu tinha que como sou educador e como me fazer como educador, né? Você começou pela escola pública? Sim, escola pública. E interessante que eu comecei nas escolas onde eu estudei. Afonso Schmidt? Comecei no Ari de Oliveira Garcia, em Cubatão, né? E depois no José da Costa, também em Cubatão. Ambas escolas estaduais que eu tenho muito carinho. Tive mestres de uma excelência que eu não posso ignorar. Eu carrego comigo alguns gestos, algumas falas. Lembro professora Ana, do meu primeiro ano da escola. Ana, professora Ieda, né? E várias outras, Dirce, várias outras que me marcaram no meu ensino fundamental. E lembro hoje com um carinho imenso, imenso, porque são pessoas que estavam ali entregues. Nos seus altos e nos seus baixos, estavam ali entregues na sua totalidade, sabe? E aquele processo me encanta. Hoje, e me traz a memória muito vívida, e me encanta as peculiaridades. Eu, segundo os meus estudantes, eu escuto deles que eu sou uma pessoa muito peculiar, né? Em algumas coisas.
e até eu mudo muito de visual, né? Compartilho com eles muitas coisas e aprendo com eles imensas, né? Imensas coisas. Até quando eu me equivoco, eu escuto eles e falo assim, realmente tem razão. Eu tenho que fazer diferente, eu tenho que fazer melhor, né? E repensar o processo. Essa coragem de ser na frente deles, né? Essa transparência, é uma coisa inédita para muitas vezes. Nunca viram. Primeira vez que virou alguém de frente. Sim, é inédito. Inédito também para mim, cada um deles a cada dia é inédito, né? Porque eles estão crescendo e a gente vê eles crescendo em muitos aspectos e é uma felicidade, né? E você continua com ele? Com quem? Você continua na escola pública? Sim, com certeza. Sim, e a privada também? Também. Escola pública é uma paixão. Que bacana! São dois polos, né? Eu tive experiência de estar no particular. É bem interessante ver esse movimento, comportamento, dos crescimentos. É muito interessante. Sim, eu estou numa escola pública aqui no Guarujá, no momento, né? Já faz um pouquinho mais de 10 anos, 11 anos como efetivo aqui, na Vila Áurea, no Guarujá, onde é uma surpresa. Eu me surpreendo cada vez mais com eles, apesar das dificuldades que nós enfrentamos juntos, de estrutura, né? Às vezes também relacional, porque muita gente passando por muita dificuldade no mesmo ambiente, né, requer que a gente a todo momento despreenda da gente uma carga de energia emocional muito grande. E cansa, né? E às vezes, ontem, por exemplo, eu não pude ir à escola porque aqui encheu. Onde eu moro encheu. Você ficou bloqueado. Cheguei com água na canela. E quando estava dando o horário já não tinha ainda, porque a água não tinha baixado, estava chovendo ainda. Então, né, avisei e tal, e isso me traz um pesar, porque se eu que moro num apartamento, né, não entrou água aqui dentro, mas assim, o lugar onde eu habito, no entorno entrou, gerou muita água, imagina eles que moram em casas, né, então isso também me traz uma questão de eu tenho que compreender. Quando ele fala, professor, não deu. É uma empatia, né? Uma identificação, né? Professor, não deu para fazer a lição. Encheu de água. Tem que entender que isso vai durar dias. Sim. Não é porque ele está ali me falando na escola que está tudo bem, né? Ele vai voltar, vai estar lá. Resquícios, móveis, não sei se ele está dormindo na cama dele ou no sofá, sabe? Então, assim, isso nos leva a compreender que as pessoas são muito mais do que eles aparentam. Sim, tem que ter um certo comportamental, né? Dessa entrega, dessa convivência. Sim, lembro de muitas questões vividas, sempre quando eles acabam compartilhando de alguma maneira suas vidas conosco, e eu um pouco da minha com eles, né? E quanto é rico, né? Essa vivência, essa escuta. Uma escuta transformativa, né? É uma escuta que nos leva só a não ouvir histórias, nos leva a transformar, né? Porque eu, depois que eu ouço aquela história, não sou mais o mesmo. Eu não caibo dentro de mim, né? Porque a pessoa já entregou mais um pouco dela para mim e eu começo a ser... Eu tenho que crescer, eu tenho que tirar aquela casca, né? E tem que deixar aquela forma que está dentro se expandir, né? Um pouquinho mais, me flexibilizar, entender, olha, é diferente, é melhor, né? Existe uma outra proposta. E como é bom escutar um educador fala, porque os jovens eu acho que eles ficam muito assim entre aquele que não tem paciência nenhuma, que não considera, né? E eu me coloco nesse lugar, eu era assim, médio, não com o curso normal, o curso normal era muito paciente, mas com o ensino médio e por um outro lado também a necessidade de uma ação, sem uma reflexão, né? E me parece que aí você faz um pouco para esse jovem. Então, ouvir alguém assim
E que privilégio eu tenho de poder depois disponibilizar esse vídeo para as pessoas poderem ir ali e verem que tem educador nessa fala, sabe? Apesar das dificuldades, das questões materiais, das limitações da estrutura de trabalho, preservam essa oportunidade de fazer, do relacionamento maravilhoso. Eu penso que muitos amigos, colegas de trabalho também têm a mesma ação, também pensam da mesma forma, também sentem também algo semelhante, porque nós vemos o educador se desdobrar de uma maneira inacreditável, né? Eu falo que tem muita gente, no seu silêncio, faz verdadeiras revoluções. Sim. Né? Eu vejo o carinho de alguns tratando, levando algo para o estudante, escutando ele, apoiando, dando um abraço, né? E estando junto ali, às vezes no silêncio, mas está ali conosco, né? Uma presença forte. E alguns alunos, alguns estudantes, né? Apesar de às vezes se mostrarem resistentes, rebeldes, né? E por N circunstâncias, ainda estão ali. E aí isso me chama bastante atenção. Poderia ter desistido. Fora, né? E ele desiste por causa dessas referências. Que estão estão ali. Às vezes não sou eu que segura ele, porque às vezes a gente não tem empatia, mas o professor de matemática ou de história, né, tem um olhar às vezes mais carinhoso, mais acolhedor, e está tudo bem. Né? Eu acho que outra questão também que nos atinge muito na educação é uma autocobrança, né, muito forte que eu vejo nos educadores. Né? De ser mais. Né? Todo momento é exigido que nós sejamos mais. E aí a minha preocupação sempre vamos ser mais, porém nós precisamos também de um apoio em que nós possamos ser mais, né? Então é preciso um suporte, é preciso que alguém nos dê guarida também, né? Então o que eu vejo um pouco de maneira entristecida em alguns momentos é que a saúde do professor, física e emocional, ela está por um fio. Sim. Né? Professores que morrem dando aula, professores que infartam no seu processo por preocupação, por causa do pagamento, por causa do salário. E aí, todo momento, esses desafios, o contorno, ele não para. Né? A gente não tem como te desligar a chave, eu vou não pensar. Sim. O não pensamento é morte. Né? Alguns pensam assim, então medita, mas meditar não é não pensar, meditar é pensar, né? De uma forma mais serena, né? Mas não há como não pensar na nossa circunstância. Né? Quando a gente tem um problema, nem consegue parar. Não consegue. Até mesmo porque eu acho que isso é próprio do humano. Nosso corpo não para te resolver os problemas. Ele tem funcionamento. Eu acho que essa dinâmica, corpo, né? E essa dinâmica que é minha crítica à estrutura educacional, né? Que nós temos que, não é devemos, mas nós temos que pensar numa educação mais orgânica. Eu acho que é isso a oportunidade do novo Enem. Eu acho que oportunizar experiências que caibam dentro do ambiente escolar, que tragam mais cadência e mais carinho para a vida do ser humano. Exemplo, para mim é mega importante o horário de descanso. Sim. Para o professor e para o aluno. Sim, para os dois, para ambos. Tem que ter um aumento de pelo menos meia hora, 40 minutos, no mínimo, de descanso, né? Ele não vai preparar, ele vai descansar, porque a exigência da atividade mental é imensa. E às vezes ele tem combinado atividade mental e atividade física na escola. Né? E a gente tem dificuldade em parar, porque a escola, de alguma maneira, ganhou uma característica do mercado de produção.
E não é isso, é escolher. É lugar para devaneio, né? É um lugar para você conhecer. E não a palavra produzir, ela tem uma intencionalidade bem capciosa, que é, tá, vai produzir, legal, você vai elaborar trabalhos, vai elaborar uma escrita, mas quando você associa escola com somente produção, isso não é preparar para o mercado. Assim. Isso é preparar para um infarto. Isso é preparar para um estresse. O que é o mercado? É o burnout da vida aí, né? No limite, né? O mercado, eu falo, o mercado é uma ficção humana. É um termo criado para falar de grupo de pessoas que detêm a orientação do que vão valorizar socialmente e o que não vão valorizar socialmente. Ponto. Aí o mercado ficou... Estamos tendo todos agora, né? O mercado ficou bravo. O mercado ficou bravo por causa de uma fala. Aí alguém aumentou os juros. Gente, alguém que aperta o botão, é alguém que fala assim, não vou investir aqui porque tal fulano falou isso. As pessoas retiram a sua intenção, o valor de investimento, né, daquilo, e aí falam, olha, caiu o valor do investimento na bolsa. É como se não fosse uma pessoa né? É como se fosse uma entidade etérea, para o mercado, né? Um grande olho que tudo vê, né? E fica determinando o que é válido, o que é inválido, o que é moralmente correto ou não, o que é propício ou não para o momento. São um grupo de pessoas. Eu acho que não teria mal algum para assim, olha, essas pessoas que detêm o poder, os investidores não querem investir com esse perfil. Eu acho que seria muito mais claro, muito mais justo, né? Porque nós saberíamos, bom, esse aqui detém então o poder, beleza, ele é um investidor, né? Então vamos depender do mercado, vamos propor uma outra forma. E aí entra a minha história como um ativista da economia solidária, né? Que é até conseguir um nível de autonomia para viver com a economia solidária e não da economia solidária. Então a tua vida veio primeiro a Ecosol ou veio primeiro o conceito de economia solidária? O que veio primeiro na tua vida? E eu acho que veio o primeiro foi a vivência da Ecosol, né? Indo em feiras, comecei a perceber que existia um movimento de produtores e comecei a consumir desses pequenos produtores. Aí veio o Livres, né? Uma cooperativa de consumo, e aí isso me despertou um interesse prático. Né, o Livres é da Baixada? Isso, esse movimento vem de Campinas e vem para a Baixada, né? Certo. E isso me despertou algo enorme, né? Que eu fiquei, uau, o que é isso? Né? O que essas pessoas estão fazendo? Né? Pequenos produtores e ver diretamente o cara que plantou, coloca o seu produto num preço justo, né? Orgânico, com toda a criterização do ambiente, porque quando eu escolho para mim, não escolho só para mim, eu escolho para o mundo, né? Porque a forma que eu consumo é da maneira como eu consumo. Vai faltar para alguém, em algum canto. Não adianta. A conta tem que bater, né? Se eu consumo, vou exaurir a matéria-prima de um lugar, vai faltar para alguém em algum canto. Isso é um fato. Sim. Né? Eu acho que essa ideia da natureza como algo infinito é um equívoco tremendo e é de uma leviandade horripilante, porque nos traz uma falsa ideia de que só existe o eu. Eu consumo, e é isso que importa, estou vivo hoje, tal, e vou lá, vou embora. Tá, mas qual o custo disso? É uma via de duas mãos. À medida em que ele é solidário, eu sou solidário no comércio, na troca. Né? Quer dizer, quando eu estou consumindo uma coisa fora do tempo e espaço. Sim. Interessante. A gente observa que
olha que horripilante a gente ter que lidar, ter que ouvir e ter que constatar que a nossa forma de consumo, o consumo de algumas pessoas por pedras, eu não vou falar preciosa, porque a preciosa é uma qualidade que foi dada em determinado ponto da história, são pedras, geologicamente falando, pedras, que a sociedade valorou como algo, né, que tem um uso específico, pode ser um uso de placas de silício, tal. Bom, a questão da materialidade, mas existe uma valoração uma valorização. Isso teve o custo de vidas de crianças, de povos nativos, soberanos em sua nação, dentro do nosso próprio território, a partir de um sistemático extermínio, né, de fome, né, e de uma pobreza extrema. Aí é que eu acho que a questão não é mais uma questão de sensibilidade. É uma questão de escolha de que caminho nós estamos tomando. É uma questão objetiva. É muito clara. Se eu, como pessoa, olho para aquela cena, olho para aquela situação e entendo que isso é um sinal de alerta para nós, como humanidade, como sociedade, se eu não entendo isso, alguma coisa de errado comigo. É uma pessoa que precisa de ajuda. É um mecanismo que não gira. Como que eu posso admitir que a minha felicidade por pedras, por ter um relógio de ouro que venha desse lugar, né, que venha dessa mina, eu admita que essa produção desse material que eu quero consumir vale a vida de uma criança, vale o sofrimento de dias sem ter o que comer, vale que mulheres e homens tossindo sangue por causa de mercúrio e outros metais pesados, sofrendo dia e noite. É de uma loucura que é digna de uma ficção científica, né? Ou de uma distopia, né? Eu assisti um documentário no Netflix que conta a história de uma tribo indígena e a relação da sua reserva com dos criadores de gado, dos agricultores que vão para o norte. E tem o final é muito triste, porque o indivíduo para na propriedade dele. Tudo dizimado. E lá ele sobe num fala assim para os jornalistas, né? Eu adoro o final da tarde para olhar. Aí ele falou, olhar o quê? Ele fala, e ele aponta a reserva indígena. É tudo verde. E ele não se toca. E ele está produzindo essa disparidade que é o local que ele deseja destruir. E, sabe, acaba e ele não tem consciência do que está falando, do que está vivendo. Uma coisa assim, da inconsciência humana. E isso é tão louco que tem outro documentário que eu acho que está no YouTube, Precisão. É um documentário muito interessante que fala sobre a questão do trabalho escravagista ainda presente, né? Ou alguns chamam de trabalho análogo à escravidão. A escravidão é o escravagismo. Pode ser com outra roupagem, né? Mas é o mesmo sistema, né? De proibição das pessoas se locomoverem, de fome, de exploração ao outro, né? De um endividamento intencional. Então você tem aí um processo escravagista que não atinge somente agora pessoas pretas, né? É a questão da desigualdade social, a precisão social. É claro, em sua hegemonia, nesse documentário aponta que a maioria... Almir, o Instagram está sendo...
Você me perdoa, ele está me dando segundos de... Tudo bem. Acho que é 20. Será que é 20 segundos ou é 20 segundos ou minutos? é 20 minutos? Tá, você